Olá pessoal, hoje o nosso objetivo é tratar e manipular dados que nós chamamos dados emparelhados. Então nós estamos aqui com dois exemplos para podermos distinguir o que seriam dados emparelhados. Então nós temos um primeiro exemplo em que temos a avaliação do ensino de estatística usando dois métodos. De uma forma mais moderna, usando métodos de multimídia, e outro utilizando o método tradicional de ensino, quadro e giz. O primeiro será utilizado para o grupo 1 e o último utilizado para o grupo 2. Então, um dos nossos objetivos é tratar de dados emparelhados em estimadores intervalares. Então, queremos encontrar um estimador intervalar para a diferença de médias. Nesse caso, nós vemos o seguinte: esses dados, esses grupos, eles foram atribuídos de forma que temos indivíduos distintos. Isto é, temos 18 indivíduos para esse grupo, que recebeu o ensino de multimídia para estatística, e o grupo 2, que utilizou o método de ensino tradicional. Então, assumimos que não há interferência quanto ao resultado final da aplicação do teste e obtermos os valores, as notas, para esses 18 indivíduos de um grupo para outro. Não há interferência. Assumimos ainda que a distribuição desses dados vem de populações normais e que não há interferência do indivíduo que tirou a nota 7.3 interferir no indivíduo que tirou a nota 7.5. Portanto, dizemos que esses grupos vêm de populações independentes e que são normalmente distribuídas. Dessa forma, nós utilizaríamos o método tradicional de estimação intervalar, uma vez que a variância destes não são conhecidas e que ainda assumimos que elas são estatisticamente iguais, utilizaríamos o método tradicional de estimação intervalar. Isto é, nós teríamos o grupo 1 e o grupo 2, em que teríamos o interesse de verificar como parâmetro a diferença entre a média 1 e a média 2. Então, queremos calcular um IC para θ, e de tal modo que assumimos ainda que, apesar dessas variâncias serem estatisticamente iguais, elas são desconhecidas. Contudo, nós temos como referência inicial de que esses grupos vêm de populações assumimos que esses dois grupos vêm de populações normais, isto é, que têm distribuição normal, e são independentes. Isto é, não há interferência nesse indivíduo do grupo 1 com o indivíduo do grupo 2. Então, dizemos que assumimos que isso daqui é verdade e que, assumindo que isso aqui é verdade, nós entraremos para o estimador intervalar convencional. Isto é, temos uma quantidade pivotal e que ela vai depender da distribuição T. Então, um IC para isso é que temos uma amostra do grupo 1, uma amostra do grupo 2, em que o tamanho dessas amostras não precisam ser necessariamente iguais, e que aqui obtemos a média da amostra 1, a média da amostra do grupo 2, consequentemente a variância dos dois, e aí obtemos um estimador intervalar, em que esse estimador intervalar é dado para a diferença dos estimadores μ1 e μ2, que por consequência é o estimador de θ,
que é dado mais ou menos pelo quantio da distribuição T, que multiplica um erro padrão. Entretanto, como nós assumimos que essas variâncias, apesar de desconhecidas, eram iguais, nós temos uma variância combinada, que é o SP de Pulled, que multiplica 1 sobre N1 mais 1 sobre N2, que é dado por essa expressão. E aí nós temos o grau de liberdade, N1 mais N2, menos 2, e o resultado da variância combinada, que nada mais é do que uma média dessas variâncias, uma média ponderada dessas variâncias. Beleza, isso aqui tudo desenvolveu a parte teórica de cairmos nesse intervalo simplesmente porque essas populações eram normais e independentes. Contudo, o nosso problema agora é o seguinte: nós temos agora uma avaliação feita por uma determinada disciplina e temos os resultados de 34 alunos que fizeram a primeira e a segunda avaliação. Então, nesse caso, nós temos o seguinte: a primeira e a segunda avaliação, ela foi realizada no mesmo indivíduo. Indivíduo A, indivíduo B, indivíduo C, indivíduo D. Diferentemente dessa outra situação, os grupos eram independentes. Nós tínhamos uma quantidade de elementos nesse grupo, uma quantidade de elementos nesse grupo. Aqui agora não. Aqui agora nós temos, no mesmo grupo de avaliação, estamos com, vamos dizer, subgrupos para a prova 1 e para a prova 2. Então, o mesmo indivíduo, ele realiza o procedimento de fazer a prova 1 e fazer a prova 2. Então, aqui na realidade, nós não temos duas populações, basicamente. Nós temos simplesmente uma única população. E o objetivo dessa forma é, observe, temos um grupo de indivíduos em que realizamos no grupo 1 a primeira prova. E no grupo 2, a segunda prova. Observe que esses dois grupos, que na realidade subtendem os resultados da primeira e da segunda prova, eles são aplicados no mesmo indivíduo da nossa amostra, que, portanto, vem de uma única população. O que é que nós observamos? É que esse resultado aqui, ele influencia nesse outro resultado. Isto é, o indivíduo que tirou uma nota baixa ou alta na primeira avaliação, ela pode interferir sim na sua segunda avaliação, por pressão psicológica, por necessidade de ter que conseguir a nota, senão vai reprovar. E o contrário também, ele tirou uma nota muito alta, então ele vem empolgado para a segunda prova, para também tirar uma nota satisfatória e finalizar a disciplina aprovado com uma boa média. Então, nesse caso, o que é que observamos com relação à situação anterior? É que nós temos dois grupos em que são indivíduos diferentes, amostrados de populações diferentes, e nesse outro caso nós temos um mesmo grupo em que estamos realizando duas avaliações. Então eu estou tirando em cada elemento dois resultados. Nesse daqui nós estamos tirando um único resultado de cada indivíduo. Dissemos anteriormente que esses dois grupos são independentes. O resultado desse não interfere nesse. Esse daqui não. Esse caso, nós percebemos que o primeiro resultado interfere sim no segundo, porque é no mesmo indivíduo. Então, esse tipo de dado nós chamamos de dados emparelhados, porque há no mesmo indivíduo uma coleta de duas informações. Então, esse tipo de caso, o nosso objetivo também é encontrar um estimador intervalar θ
tal que eu tenha a média do grupo 1 menos a média do grupo 2. Isto é, a média da primeira avaliação com a média da segunda avaliação. Porém, o procedimento tradicional para realizarmos, como nós tivemos nessa teoria anterior, assume-se que essas populações têm distribuição normal, mas que elas sejam independentes. Aqui no nosso caso, apesar de assumirmos também que esses grupos têm distribuição normal, mas eles não são independentes. Então, essa teoria não pode ser aplicada. Uma forma de solucionar e ter algo equivalente a calcular o estimador intervalar para esse θ, nós vamos considerar, ao invés de trabalharmos com os dados originais, trabalharmos com as diferenças. Isto é, nós vamos pegar os valores da nota do grupo 1 menos os valores da nota do grupo 2. E aqui nós vamos criar uma terceira coluna chamada a coluna de diferença. Isto é, nós vamos obter a diferença 1, a diferença do valor 2, isto é, o valor da nota desse primeiro grupo menos desse grupo, então temos o D2 até a última, dn. Vamos assumir nesse caso que, obviamente, os grupos têm tamanhos iguais porque vêm do mesmo indivíduo. Pois bem, então, uma forma equivalente de encontrarmos esse estimador intervalar seria, então, tomarmos a média das diferenças. Então, como isso aqui não são independentes, uma forma equivalente para encontrar um estimador intervalar para θ, seríamos trabalhar com a diferença. Trabalhando com a diferença, o resultado para o estimador intervalar nessa situação sai de forma muito fácil. Então, com essas diferenças, D1, D2 até dn, nós podemos calcular a média da diferença e a variância da diferença. Calculado isso aqui, nós podemos assumir também que, se os dados originais têm distribuição normal, a combinação, a diferença desses dados também tem distribuição normal. Não vamos entrar muito no contexto de entrar de forma multivariada na situação, vamos simplesmente assumir que essa diferença também assume distribuição normal na sua distribuição amostral. Beleza. Dessa forma, poderemos construir um estimador intervalar equivalente para θ, μ1 menos μ2, da seguinte forma. Então, um IC para esse θ de modo equivalente seria pegarmos a média da diferença mais ou menos o T, uma vez que estamos assumindo que a variância desses dois grupos não são conhecidas, mas poderemos considerar que elas sejam estatisticamente iguais, ou também possa pensar que elas sejam diferentes. Tomando essa diferença, nós temos o estimador para a variância desses grupos, em que é multiplicada pelo desvio padrão, que é a raiz dessa variância, dividido por raiz de n. Observe que, diferente da outra situação, o que é que nós temos? É que não estamos mais trabalhando com a média das diferenças. Estamos trabalhando com, observe, na questão anterior, nós não estamos mais trabalhando com a diferença das médias. Nós pegamos as observações iniciais, tomamos a diferença
e vamos trabalhar com a média dessas diferenças. Então, essa foi a forma de podermos simplificadamente encontrar o estimador intervalar para dados emparelhados. De modo que Ni não vai ter, como da forma anterior, trabalhar com N1 mais N2 menos 2, porque nós estamos trabalhando simplesmente com um grupo de dados e não duas populações. Essa informação e essa vem do mesmo indivíduo. Então, dessa forma, um estimador intervalar para dados emparelhados é dado nessa seguinte situação, em que Ni é simplesmente N menos 1. Então, dessa forma, podemos voltar ao nosso exemplo e, como eu já tenho esses resultados prontos, calculando a primeira diferença para a primeira avaliação e a segunda avaliação, a segunda prova do indivíduo A, nós temos que a primeira prova ele tirou 6,3 menos 3,6, isso resultou num valor 2,7, e que o valor do segundo indivíduo foi de 1,5 menos 3,8, e esse resultado dá menos 2,3, e que por consequência, pegando o último resultado, dn, que no nosso caso nós temos aqui 34 indivíduos, o último resultado foi 6,4 menos 5,2, isso nos resultou em 1,2. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos os valores das diferenças e vamos obter um valor da média da diferença, em que o valor da média da diferença é aproximadamente 1,16. E o valor do desvio padrão da diferença é 1,53. Então, o que é que simplesmente a gente faz agora? Então, vamos obter o quantio, vamos considerar o nosso alfa igual a 0,05, por consequência, o nosso quantio a 0,05, com Ni, que tenho N igual a 34, então N menos 1, 33 graus de liberdade, isso vai nos resultar num quantio de 2,03. Dessa forma, nós vamos obter um IC para o nosso θ, que é equivalente a Mi1 menos Mi2, que é igual a XD mais ou menos o quantio Tα sobre 2 Ni, que multiplica SD sobre raiz de N. Substituindo essas expressões, nós temos 1,16 mais ou menos 2,03, que multiplica 1,53, que divide por raiz de 34. Isso vai nos resultar num estimador intervalar para as diferenças de 0,627 e 1,697. A conclusão que nós temos é que o real valor para a diferença desses dois grupos, com uma confiança de 95%, de poder conter o valor da diferença real, está entre 0,62 e 1,69. Como o valor da diferença real não pode ser, porque o estimador intervalar está aqui, e é um valor, uma região positiva, e não contempla o zero, portanto, ela não pode ser um candidato, o valor do parâmetro ser um candidato a ser um valor zero, nós podemos concluir que a diferença da nota dos dois grupos é um número positivo.
com uma confiança de 95%. E que, portanto, como nós pegamos a nota da prova 1 menos a nota da prova 2, podemos concluir, apesar de estar utilizando um estimador intervalar, nós podemos concluir que o aluno da primeira, o desempenho dos alunos na primeira prova foi melhor do que o da segunda prova. Como que eu posso fazer essa conclusão? Observando o estimador intervalar da diferença. Essa diferença foi um número positivo e que, portanto, estatisticamente mostra que a primeira prova, o desempenho dos alunos na primeira prova foi superior da segunda prova. Então, isso é a forma de trabalharmos com dados emparelhados para obter o estimador intervalar. E ainda mais, com esse estimador, podemos ainda tomar alguma decisão quanto à situação dessa diferença no sentido do desempenho do primeiro grupo com relação ao segundo grupo. Sabemos que essa forma, o modo mais correto de tomarmos essa decisão, dizer se um grupo 1 foi melhor do que o outro, é utilizando o teste de hipóteses. Entretanto, por meio do estimador intervalar, usando o intervalo de confiança, as informações, a região, nos dá indícios e meios estatísticos para também poder fazer esse tipo de afirmação. Beleza, galera? Espero ter ajudado aí a vocês. Então, esse foi o assunto sobre dados emparelhados para obter estimador intervalar para a diferença. Um grande abraço e tchau, tchau!